Bom, vamos lá para o terceiro vídeo. Vou tentar ser o último, senão eu faço um quarto. Falando especificamente do conto, Um Coração Simples, como eu disse, foi escrito em 1877, né? É a história de uma empregada chamada Felicité, que tem, né, a sua vida jovem vinculada a uma família que não era a família dela, onde ela era maltratada. Depois ela vai trabalhar numa outra casa de família, muito jovem ainda também, onde ali ela conhece pela primeira vez, né, uma relação amorosa que não dá certo para ela. Ela é analfabeta, ela é totalmente de uma classe social fora, digamos assim, dos circuitos cultos e de poder que existiam na França naquele momento. E ela acaba, depois de uma desilusão amorosa, indo para uma outra cidade, encontrando essa senhorita Aubin, que tinha uma família, era uma viúva com 2 filhos, a Virginia e o Paul. E a Felicité mergulha de cabeça, né, nessa família. Porém, ao longo da trama do conto, a gente vai vendo que a história não é bem a relação dela com essa família, mas muito mais a história de como essa mulher, Felicité, lida com as suas paixões e decepções ao longo de uma vida de submissão, né? Então, voltando à discussão do vídeo anterior do Rancière, do Barthes, etc. e tal, do realismo e dos objetos, né? O Rancière diz que os objetos, o barômetro e outras partes do livro que eu poderia ler aqui para vocês, né? Uma parte que ele descreve os objetos que estão dentro de um apanhador de carvalho, depois a parte que ele descreve o quarto da própria Felicité. Isso aí é o que ele chama de democracia radical do realismo, né? Em que todas as passagens e tudo que está dentro da história, ela de alguma forma mostra o que o Rancière chama dessa tessitura do real, né? Os objetos, eles são tão importantes quanto os personagens, porque os personagens que o Flaubert escolhia eram geralmente mulheres vindas de situações sociais mais baixas, né? No caso de Anne Bovary, com ascensão social, porém filhas de camponeses ou filhas de pessoas que não eram de Paris. No caso da Felicité, ela é totalmente, né, uma personagem fora do circuito burguês, de riquezas daquela sociedade. Ela vive em função disso como empregada. E, portanto, o livro, né, o conto abre com uma situação em que logo nas suas primeiras passagens o Flaubert usa uma frase que é o grande impacto, né, democrático, digamos assim, que o Rancière está tentando mostrar. Eu vou ler aqui para vocês. Na parte 2 do conto, que é muito rápida, né, a parte 1 é a apresentação de quem é Felicité, e a parte 2 começa com essa frase: ela tivera, como qualquer outra, sua história de amor. Às vezes vocês leem essa frase e nem se ligam, né, na importância disso, mas isso em 1877, você dizer que uma empregada analfabeta, doméstica, amava como qualquer outra mulher, isso é o corte político desse texto. Essa é a democracia radical que o Rancière está dizendo que o realismo insere. Felicité é uma personagem que socialmente não tem direito a nada, porém que no campo dos afetos, né, ela ama como qualquer outra mulher. E Flaubert faz de uma mulher como essa a personagem principal de um conto escrito de forma impecável, né? Mas, ao mesmo tempo, né, como também diz o Rancière, a gente não precisa achar que Flaubert era um democrata, tá? Não é isso que está em jogo. Flaubert não está fazendo aqui uma ação política do ponto de vista deliberado da democracia. Flaubert está fazendo na literatura a inclusão, né, de novos personagens, de novos mundos que a modernidade coloca, né, para todos. A circulação, o convívio, os direitos políticos das classes mais baixas naquele período estavam na pauta dos dias, né? Também Flaubert é contemporâneo de Marx, né, de todas as discussões do socialismo. Flaubert é contemporâneo dos pensamentos liberais que aconteciam naquela sociedade. Então, a inclusão de uma personagem como Felicité, que pode amar como qualquer outra, tá? Inclusive há um outro momento no conto que ela tenta vincular um sofrimento da sua patroa, o sofrimento dela, e a patroa diz que não tem comparação. Então o Flaubert está mostrando que não é tão simples assim essa ideia, né, de que qualquer mulher ama de qualquer maneira, independente da sua classe social, do mesmo jeito, né? Flaubert faz com que Felicité viva uma história de perdas. Ela perde, 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 perde. Ela só perde as coisas que ela vai gerando amor e gerando vínculo, tá? Mas, ao mesmo tempo, ela é uma personagem que tem uma força impressionante porque ela atravessa tudo isso, e o conto
termina com a morte, né? Literalmente com a cena da morte dela, tendo uma espécie de visão mística por conta de uma série de coisas que vão acontecendo na história. Então, nesse vídeo eu queria que vocês fixassem isso, né, de como que a escolha dessa personagem e colocar essa personagem com um nível de envolvimento e de situação emocional igual a uma burguesa ou igual à própria patroa, né, essa era a virada política. E nesse sentido, os objetos, eles são tão inúteis, digamos assim, para a trama quanto a própria Felicité. Ninguém fazia uma história desse tipo sobre uma empregada analfabeta. Então, você falar do barômetro, falar dos pequenos objetos que compõem as cenas, as coisas, tudo tal, é você mostrar, de alguma forma, na leitura do Rancière, que o realismo, na escrita de Flaubert, é um tipo de narrativa em que a democracia se instala na igualdade, na apresentação, né, de personagens que até então estavam fora do campo narrativo e do campo literário. Então essa é a virada política do realismo. Não é descrever o real para ser verossímil ou falar de objetos para aquela narrativa ser chata, né? O realismo, ele insere um tipo de tessitura textual que transforma a possibilidade do leitor e das pessoas que se relacionam com literatura em geral de adentrarem, né, novos sentimentos, novos afetos e novos mundos a partir desses personagens que até então estavam fora do pensamento literário. Aí eu vou gravar o quarto e último vídeo para falar um detalhe específico do conto, tá bom?